Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nesse momento queremos iniciar mais uma ministração da Palavra de Deus no culto da vitória. E nesta noite nós temos o privilégio, a oportunidade de mais uma vez poder estar na casa do Senhor e também poder ministrar poderosa palavra de Deus. Queremos convidá-los a fazer uma oração e logo após esta oração nós estaremos lendo a palavra de Deus e ministrando esta palavra nesta live, nesta noite, para a glória de Deus. Querido Deus e soberano Pai, nesta noite nós estamos aqui para juntos, meu Deus, glorificar e exaltar o Teu nome santo. Também, Senhor, Tua palavra que será ministrada, será pregada nesta noite. Nós Te pedimos que venha, Senhor, trazer a inspiração do Teu Espírito, venha falar com o Teu povo, com a Tua igreja que está em todas as partes e que nesta noite estarão, meu Deus, participando, ouvindo a Tua poderosa palavra. Assim, ó Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Meus queridos, nós estaremos lendo Colossenses, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 4. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja que estava em Colossos, a igreja dos Colonicenses, louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, nós temos o tema Pensando nas coisas que são de cima. Colossenses, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 4. E aqui nós temos um tema bastante sugestivo e, por que não dizer, intrigante, porque como eu estou na terra, e estando na terra, nós estamos envolvido com tantas coisas terrenal, com tantas coisas aqui da terra, e como é que nós vamos pensar nas coisas dos céus, sendo que nós não estivemos lá, sendo que nós não conhecemos os céus ainda, é somente pela fé. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos desta igreja, ele então começa com a expressão portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Nós sabemos que o homem natural não consegue compreender estas verdades. O homem natural não consegue entender uma palavra como esta, porque neste mundo que nós vivemos, as pessoas lutam a qualquer custo para adquirir, para possuir, para ter, para conquistar e conquistar cada vez mais bens materiais, posições aqui nesta terra. Mas o apóstolo Paulo, ele vem falando de algo totalmente o inverso, algo celestial, algo que não está nesta dimensão terrenal. E como é que pode nós
alcançarmos tal posição? Como é que pode o ser humano aqui, vivendo na terra, conseguir voltar a sua atenção, voltar os seus pensamentos, voltar as suas motivações para as coisas que estão em cima nos céus? Para adquirir esta resposta, nós precisamos estar bem atento às primeiras palavras do verso de número 1. Se já ressuscitaste com Cristo. Aqui nós temos algo muito importante, porque se o apóstolo Paulo está falando de ressuscitar, quer dizer que estávamos mortos. E é bem verdade que o homem sem Cristo espiritualmente está morto nos seus delitos de pecados. Mas quando ele aceita Cristo como Salvador, quando ele experimenta do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele passa a ter vida, e ter vida abundante. Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 10 e o versículo de número 10: o ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é somente para aqueles que têm aceitado a Cristo e têm experimentado de Cristo, têm realmente experimentado essa nova vida em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 5 e o versículo 24, ele diz claramente: em verdade vos digo, que aquele que crer nas minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Somente esta frase, este versículo, já era o bastante para nós termos esta certeza, porque foi o próprio Senhor Jesus quem falou. Ele falando para os judeus, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, e passou da morte para a vida. Mas no verso 25, do capítulo 5 de João, ele complementa dizendo: em verdade vos digo, louvado seja Deus, que a hora vem, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, louvado seja Deus. Então, isso significa que o homem estava morto espiritualmente, e Cristo veio com a palavra de Deus. Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando o homem ele ouve a palavra de Deus e ele crê em Deus que enviou o Senhor Jesus, ele passa a ter vida. Esta palavra que nós pregamos, ela gera a vida na pessoa, e a pessoa sai do estado de morto do pecado, por causa do pecado, e passa a ser uma pessoa ressuscitada, porque ressuscitar é tornar a voltar à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somente pode entender essas coisas aquele que teve uma experiência pessoal com Cristo. Louvado seja Deus. O homem natural, ele não compreende isto. Para o homem natural, parece loucura. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que quem quiser ser sábio, precisa tornar-se louco. Louvado seja Deus. Porque a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo,
ele diz: se já ressuscitaste, então pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas como é possível isso? Eu primeiro preciso entender a proposta de Jesus para a minha vida. Eu primeiro preciso entender o que ele propõe. E em Lucas, no capítulo de número 9, e o versículo 23 a 25, o Senhor Jesus, ele faz um convite e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ali o Senhor Jesus, ele não convidou nesta feita somente alguns, como fez com os 11, com os 12, depois com 70, escolheu 12, depois ele escolheu mais 70 e enviou-os de 2 em 2 para realizar a obra. Mas nesse caso aqui, o convite é para servir a Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós vemos que a proposta é de uma troca. E ele diz no verso de número 24, que se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E se alguém perder a sua vida por amor de Cristo, por amor de Deus, achá-la-á. E ele fecha então essa passagem dizendo o seguinte: porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, vindo a prejudicar-se a sua alma? Louvado seja Deus. Então não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida. Louvado seja Deus. Mas ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida precisa perdê-la aqui nesta terra. É uma troca. A pessoa precisa optar: os prazeres deste mundo ou uma vida de cruz com o Senhor Jesus, uma vida de sofrimento, uma vida de renúncia, uma vida de submissão, porque é preciso sermos resignados, é preciso resignar-se para poder seguir a Cristo. Resignar significa submeter sem revolta, é uma submissão voluntária. Não é ninguém que te força a seguir a Cristo, não é ninguém que te obriga a servir a Cristo. Cristo, ele nos liberta para que prontamente podemos seguir a ele sem nenhuma, sem forçarmos, louvado seja Deus, sem sermos pressionados, porque Cristo, ele nos constrange pelo seu amor. Ele nos amou de uma forma tão grande, ele entregou a sua vida por nós, e quando nós olhamos para isso, nós somos, louvado seja Deus, constrangidos a também fazer o mesmo, porque o amor que ele nos demonstrou na cruz, o amor que ele nos revelou, é algo tão precioso, um amor sacrificial, um amor que nós não merecíamos este amor, mas ele se entregou por nós, e agora nós devemos também nos entregar por ele, né? Nos sacrificar por ele. E é isso que o texto de Lucas, no capítulo de número 9, versículo 23, está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Então, como é possível nós focarmos nas coisas que são de cima? Como é possível nós pensarmos nas coisas que são do alto e não nas que são da terra? Quando nós nos resignamos, quando nós nos submetemos, né, acatamos e conformamos com esta perda. Porque tem pessoas que não sabem perder,
No mundo que nós vivemos, as pessoas não querem perder. As pessoas só querem ganhar e ganhar e ganhar. Mas aqui nós vemos uma passagem que podemos até dizer que é o ganho através da perda. Perdemos a nossa vida aqui, mas ganhamos a vida eterna com Cristo nos céus, que é o mais importante. O mais importante não é esta vida aqui que é passageira, é uma vida temporal, né, que se esvai com o tempo e é muito breve, mas quando nós chegarmos lá, nós iremos desfrutar eternamente daquilo que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, como é possível nós fazermos isto que o apóstolo Paulo está propondo? Pensar nas coisas de cima, sendo que nós estamos aqui na terra ainda. Nós estamos interagindo com todas as pessoas, nós estamos vivenciando tudo aquilo que as pessoas comuns também vivenciam. Nós estamos vivendo aqui nesta terra, participando de tudo. Louvado seja Deus. Participando das coisas que são lícitas, das coisas que temos direito, mas não podemos deixar o nosso foco. Não podemos deixar de olharmos para aquilo que nos está proposto. E aí vem a questão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é o capitão da fé. E em Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo 2, a palavra de Deus manda nós olharmos para Jesus. Ela diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Louvado seja Deus. Assentou-se à direita de Deus. Sabemos que o Senhor Jesus, ele foi perseguido, ele foi de todas as formas tentado para deixar o propósito a qual ele veio realizar. Ele veio para cumprir um plano, o plano salvífico, o plano da salvação. E o inimigo de nossas almas, aquele que achava que tinha o domínio das almas, o destino das almas dos homens, aquele que achava que por causa do pecado a humanidade inteira iria morrer e ser condenada. Tentou de todas as formas impedir Cristo de realizar aquilo pela qual ele veio a este mundo. Tentou de todas as formas, fazendo propostas grandiosas, como ali na tentação no deserto, dizendo: todos os reinos deste mundo foi-me entregue, todas as glórias, e tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus, focado no alvo, sabendo o que estava proposto para ele, ele então repreendeu a Satanás, repreendeu o inimigo, mas ele não parou por aí. Ele continuou durante toda a trajetória do Senhor Jesus, tentando fazê-lo desistir daquilo pelo qual ele veio realizar. Mas é o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o verso de número 2, que ele nos deixa claro que ele tinha algo proposto por aquilo que lhe estava proposto. E o que era que estava proposto para o Senhor Jesus? Assentar-se acima de todos os céus, ter um nome que é acima de todo nome, e também debaixo deste nome, por causa deste nome, todo joelho e toda língua confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele sabia que depois que passasse todo aquele sofrimento, depois que passasse toda aquela batalha
Louvado seja Deus. Os céus o aguardavam, os céus de glória, os céus que iria recebê-lo triunfante e vitorioso. E assim também a palavra de Deus está dizendo: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. A mesma glória que estava proposta para o Senhor, também está proposta para aqueles que vencerem. E aqui entra, mais uma vez, as promessas. Nós temos pelo menos 7 promessas gloriosas no livro do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor, que João, ali na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito e foi levado até os céus. E ali ele via, e ali o Senhor Jesus lhe transmitiu a mensagem dizendo: fala ao anjo da igreja que está em tal lugar. Então foram 7 igrejas, foram 7 anjos que receberam a carta endereçada a ele, e também no final de cada carta vinha uma promessa. E são essas promessas que nos faz realmente estar confiante, sabendo que tem algo maior e melhor preparado para nós. Nós vemos na primeira carta, em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7. A primeira promessa: comer da árvore da vida. Nós sabemos que o primeiro homem, que foi feito alma vivente, espírito vivificante, diz a palavra de Deus que ele, após pecar, foi colocado para fora do jardim para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, que é chamada árvore da vida. Porque o dia que este homem comesse deste fruto, ele viveria para sempre. E por causa do pecado, o homem não podia viver para sempre. Mas a promessa para os vencedores: aquele que vencer, darei a comer da árvore da vida. Louvado seja Deus. Então esta é a primeira promessa, é comermos do fruto da árvore da vida para nunca mais morrer. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda, e ainda por cima, não receber, louvado seja Deus, o dano da segunda morte. Porque se tem vida eterna, a segunda morte não o alcançará mais. Então, vale a pena nós vencermos, e para vencermos, nós temos que ter o nosso olhar fixo na pessoa bendita do Senhor Jesus. A terceira, melhor dizendo, está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. A segunda é Apocalipse 2:11. Não receber o dano da segunda morte. A terceira promessa: comer do maná escondido. Louvado seja Deus. Existe um maná, um alimento que está escondido, que somente o vencedor vai conhecer, vai ver e vai poder comer deste maná. Muitas pessoas pensam que no céu não haverá o comer, mas haverá sim. A palavra de Deus diz que ele dará a comer. Literalmente, aqui nós vemos esta expressão: comer do maná escondido. E também o Senhor Jesus disse que também nós iremos beber no reino de Deus, quando ele, realizando ali a última Páscoa e dando início à Santa Ceia, ele diz: não beberei mais do fruto da vide até aquele dia que eu beba no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
Lá nós iremos comer. Agora, como é que é esse maná, eu não sei. Nós não sabemos, porque ele está escondido. Ninguém viu, ninguém provou, ninguém conhece. Algo escondido, somente aquele que escondeu sabe como é. Mas eu sei que será revelado, será apresentado para o vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você permanecer com a sua cabeça nos céus, com seus pensamentos nos céus, esperando o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós manifestaremos com Ele em glória e participaremos de todas essas coisas. Em quarto lugar, ou melhor, em terceiro lugar, além de comer o maná escondido, ainda receberemos uma pedra branca. Após comer o maná, após participar desta maravilha, nós iremos receber ao vencedor uma pedrinha branca, que estará escrito o novo nome, o nosso novo nome, e que ninguém sabe, somente aquele que a receber. É algo maravilhoso, são promessas gloriosas, são promessas profundas, que nos faz realmente refletir e renunciar às coisas terrenas, porque é algo glorioso que nos aguarda nos céus, louvado seja Deus. Em quarto lugar, em Apocalipse capítulo 2, verso 26, ao que vencer, dará poder sobre as nações. Aqui nesta terra as pessoas fazem de tudo para adquirir poder sobre os outros, porque o poder realmente fascina, o poder deixa as pessoas fascinadas, mas nós teremos poder sobre as nações. É algo maravilhoso, é algo glorioso, que o vencedor terá direito de ter poder sobre as nações, de julgar as nações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele diz: não sabeis que vocês irão julgar o mundo? Não sabeis que vocês irão julgar os anjos? Então, irmãos, é promessas gloriosas, profunda, que nos está aguardando nos céus, louvado seja Deus. É algo grande, é algo que vale a pena lutar por estas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, Apocalipse capítulo de número 3, versículo 5. Ao vencedor ele dará vestes brancas e não será riscado o nome do livro da vida. Vestido de vestes brancas para o vencedor, e o nome não será riscado, o nome permanecerá no livro da vida, louvado seja o nome do Senhor. De número 6, a promessa de número 6, Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 12, louvado seja o nome do Senhor. Ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus. É algo maravilhoso. Ninguém pode tirar uma coluna de uma construção. Ninguém pode arrancá-la. Nós estaremos plantados, aleluia, no templo do nosso Deus. Nós estaremos ali para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Estas coisas são para os vencedores. Ao que vencer, diz o Senhor Jesus, farei coluna no templo do meu Deus. Estará ali para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E em sétimo e último lugar, Apocalipse capítulo de número 3 e o verso 21. Ao que vencer, farei que se assente no trono, como eu venci e assentei com meu Pai.
nós iremos reinar com Cristo. Nós iremos com Ele, louvado seja o nome do Senhor, participar de todas estas coisas. Todas essas promessas estarão disponíveis para aquele que vencer. Mas para vencermos nesta vida, neste mundo, é preciso renunciar. É preciso abdicar de algo que lhe é peculiar, de algo que lhe é direito, de algo que está à sua disposição. Mas se você voluntariamente, como foi dito aqui no início, na primeira parte dessa ministração, se você submeter sem revolta, se você acatar, se você conformar com esta perda, louvado seja Deus, você estará tendo acesso, você estará sendo partícipe, você estará participando de todas essas promessas. Mas não tem como agradar a dois senhores. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que não podemos agradar a dois senhores. Ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou se achegar a um e afastar-se do outro. E ele estava dizendo isso com relação às riquezas. Ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, Deus das riquezas, porque as riquezas seduz. As riquezas, ela traz prazer físico, humanamente falando. A pessoa que é rica geralmente pensa que tem tudo ao seu dispor. A Bíblia diz em Provérbios que a riqueza dos ricos são a sua cidade forte. Eles confiam nas suas riquezas. Eles pensam que não serão atingidos. Eles pensam que não serão alcançados por mal nenhum, porque as suas riquezas respondem por todas as coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele contou uma parábola, uma certa feita, dizendo que a herdade de um homem produziu abundantemente. E aquele homem arrazoava no seu coração. Ele diz: eu não tenho aonde recolher as minhas novidades, porque a minha herdade, o meu campo produziu tanto mantimento que eu não sei aonde recolher. O que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia: eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores do que estes. E ali eu vou recolher todos esses bens e vou falar para minha alma: alma, come, bebe e folga, porque tu tens em depósito para muitos anos. Mas a Bíblia diz que naquela mesma noite uma voz desceu do céu e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. E a palavra de Deus diz que naquela mesma noite ele morreu. E o Senhor disse: assim também é aquele que é rico, mas não é rico para com Deus. A Bíblia não condena as riquezas. Pelo contrário, a Bíblia diz que o dinheiro responde por todas as coisas. Porém, a Bíblia condena o laço que as riquezas colocam diante das pessoas. A sedução, aquilo que enlaça as pessoas, que prende as pessoas. Porque a pessoa olha para as suas riquezas e pensa que aquilo ali vai durar para sempre, vai durar eternamente. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, se vocês já ressuscitaram, se vocês têm esta experiência, que estava morto nos delitos de pecado, mas agora ressuscitou juntamente com Cristo, a vossa esperança deva estar nos céus, deva estar em cima, aonde Cristo está sentado, porque Ele é a nossa vida. Hoje nós não vivemos mais para nós. Hoje a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Hoje, para as pessoas nos atingir, para as pessoas nos alcançar,
primeiro tem que passar por Cristo. E Cristo, Ele nos defende. Primeiro tem que chegar, louvado seja Deus, a Deus, e pedir permissão, como foi no caso de Jó. Jó estava ali e Satanás não podia fazer nada se Deus não autorizasse, se Deus não falasse para Jó: vá, pode fazer, louvado seja o nome do Senhor. E exatamente foi nesta questão das riquezas que Satanás acusou Jó. Ele disse também: Senhor, como é que ele não é fiel ao Senhor? Como é que ele não é justo? Como é que ele não é temente a ti? Como é que ele não é sincero? Como é que ele não desvia do mal? Sendo que o Senhor tem dado a ele tudo, tem abastado ele, tem dado riquezas. Jó era o homem mais rico do Oriente. Era um homem que tinha uma vida financeiramente tranquila, financeiramente era um homem que estava seguro, podemos dizer assim. Mas não era por isso que Jó era fiel ao Senhor. Ele realmente conhecia a Deus e temia a Deus de verdade. Satanás disse: toca nos seus bens, tira tudo e verás se Jó debalde glorificará o Senhor. Ele vai blasfemar de ti, mas foi engano de Satanás, porque Deus conhecia bem o seu servo, como Ele também nos conhece, e Ele também não nos permite nenhuma prova que nós não podemos suportar. O segredo de sermos vitoriosos, o segredo de sermos vitoriosos nesta vida é nós compreendermos que precisamos submeter-se sem revoltar, sem reclamar, sem murmurar, glorificar a Deus em todos os momentos e em todas as coisas, dando glória a Ele em qualquer situação. Mas muitas das vezes, quando vêm os momentos difíceis, quando vêm as lutas, as provas para nos provar, nós queremos achar uma resposta para esse sofrimento. Queremos buscar o porquê que estamos passando por aquilo. Mas não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos, porque a palavra de Deus já está dizendo claramente no momento em que nós aceitamos o convite: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O segredo é conhecer a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, ela própria vai te capacitar, ela própria vai te dar condições de te habilitar a viver uma vida triunfante, na bonança ou na escassez, na adversidade ou na prosperidade, na doença ou na saúde. Em qualquer circunstância que você viver, a palavra de Deus, ela está te instruindo, ela está te capacitando, ela está dizendo qual deva ser a sua posição diante de tais situações. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve a esta igreja dos Colossenses, dizendo o seguinte: olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque muitas das vezes nós somos tentados a se envolver com as coisas da terra, e aí deixamos a prioridade número 1 das nossas vidas, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Mas se é algo que vai atrapalhar a nossa salvação, Ele não vai permitir. Se é algo que vai servir de tropeço, de impedimento para nós, Ele não vai permitir que alcancemos, porque Ele sabe qual é o melhor para nós. É importante que nós tenhamos consciência
e que a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. E muitas das vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Precisamos orar como Davi no Salmo 141. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois eu sou o teu servo e tu és o meu Deus. À medida que você reconhece que Deus é o nosso Deus, que o Criador de todas as coisas, que nos formou, que nos criou, Ele é o nosso Deus, então nós nos submetemos à sua vontade. E também você precisa ter consciência de que você é servo de Deus. E como servo de Deus, nós devemos conformar com a perda de muitas coisas aqui da terra, né? Perder para ganhar. O mundo não aceita perda. O mundo, as pessoas do mundo não quer perder, só quer ganhar. Mas a vida, ela é feita de ganhos e perdas, né? Há tempo de achar e há tempo de perder. Há tempo de ganhar e há tempo de perder. Há tempo de juntar pedra e há tempo de espalhar. O sábio Salomão, ele disse que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Louvado seja Deus. Então, nesse momento, nós precisamos desligar das coisas que são da terra para colocar os nossos pensamentos nas coisas que são de cima. Porque nós já estamos prestes a viver, a participar desta manifestação que está no verso de número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando deixarmos essa terra, quando deixarmos este mundo, já entraremos na glória com Cristo. Já participaremos de tudo aquilo que Ele preparou e que está preparado, nos aguardando nos céus. Agora, para chegarmos lá, é preciso permanecermos no propósito. É preciso permanecermos sem retirar, sem sair da posição a qual o Senhor Jesus quer que estejamos, para que Ele, ao se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, Apocalipse, capítulo de número 21 e o versículo de número 7. Em Apocalipse, que é o livro da revelação, é onde mais nós encontramos acerca do desfecho, acerca da conclusão da nossa vida cristã. Porque as demais passagens não revelam tão claramente como o Apocalipse revela. João foi arrebatado em espírito e ele viu a cidade santa. Ele viu todas as coisas que nós iremos adentrar e participar e desfrutar. Então o Apocalipse é o fechamento da história, é o fechamento de tudo. E no capítulo de número 21 e o versículo 7, ele vai dizer: ao que vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, tem as 7 promessas, as 7 igrejas. Mas aqui em Apocalipse 21, 7, é uma promessa para todos os vencedores. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Nós teremos um céu, aleluia, de glória. Nós teremos
o acesso a todas as coisas que estão nos céus e que nós não conhecemos. Será surpresa em cima de surpresa, porque o que João escreveu não é nada daquilo que está para ser revelado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 4, ele diz: porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. É algo muito grande que ainda não foi revelado, que ainda está oculto nos céus, e que somente quando entrarmos lá é que iremos conhecer e participar. Louvado seja Deus. É um peso de glória. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea. O problema é que o ser humano é tão frágil que qualquer luta, qualquer dificuldade, ele já pensa que é uma eternidade. Ele já pensa que aquilo não vai acabar mais. Mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele disse que a nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. É muita coisa. Vale a pena nós ficar pensando nas coisas que são de cima. Porque se nós pensarmos, nós vamos falar, porque primeiro vem no pensamento, depois chega nas palavras, e daqui a pouco nós vamos estar andando como se estivesse andando nos céus. Primeiro vem o pensar, depois o falar e o andar. Louvado seja Deus. Então, se nós pensarmos nas coisas de cima, vamos falar das coisas de cima e vamos andar como se já estivéssemos lá em cima nos céus. Louvado seja Deus. Mas enquanto estamos aqui na terra, devemos andar com os pés na terra e a nossa cabeça nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.